estar mais uma vez na casa do nosso Pai. E gostaria de convidar você que veio à casa do Senhor para abrir a sua Bíblia comigo. Essa noite nós vamos compartilhar uma palavra baseada no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Eu quero convidar você para acompanhar comigo. Quem encontrou, diga amém. Palavra do Senhor, Mateus, capítulo 3, verso 17, diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém e graças a Deus. Você está feliz com Jesus? Então eu gostaria de convidar você, antes de a gente ministrar a palavra, gostaria de convidar você para orarmos. Se você tiver disposição para se colocar de pé, gostaria de convidá-lo. Sei que o coração de muitos hoje está movido pela ansiedade das eleições. Quem vai governar a Serra, quem vai governar os Estados Unidos. É tempo de eleição e mexe com as emoções da gente, nos arrebata para longe daqui. Às vezes a gente fica aqui só no corpo, mas a mente está lá nas urnas, mas não vai resolver, já está votado. Então eu quero convidar você para voltar. Vamos voltar para dentro da casa do Papai do Céu, trazer nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para podermos adorarmos a Deus de forma racional. Amém, queridos? Amém ou não amém? Feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Poderíamos estar nesta hora em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos permitiu chegar à tua casa. E nós queremos prestar um culto ao Senhor que seja aceitável, um culto que venha honrar ao Senhor, um culto onde o Senhor receba a nossa adoração como um cheiro suave que chegue às tuas narinas, meu Pai. Que não sejam apenas gestos, mímicas, que estejamos fazendo aqui, mas que sejamos inteiros, completos, na nossa forma de adorar. Porque o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração, por aquilo que o Senhor é. Então nessa noite pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco e que todo entendimento seja levado cativo a Cristo Jesus, que toda mente seja cativa a Cristo Jesus, e que possamos sair daqui alimentados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nessa noite eu quero trazer uma palavra para você que já chegou na casa de Deus, você que já está aqui de verdade. Eu, quando falo isso, eu me lembro
que o Senhor orientou a Moisés para que escrevesse sobre a forma de adorá-lo. E o primeiro mandamento acerca dessa relação entre nós e Deus é: adorarás o Senhor de todo o teu, alguém lembra? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, nós precisamos adorar a Deus de uma forma integral. Isso é muito lindo. Eu lembro que quando nós estivemos em Israel, uma equipe aqui da igreja, é muito comum a gente chegar próximo ao Muro das Lamentações, que foi a última coisa que restou da grandiosidade do templo construído, primeiramente por Salomão, depois por outros que sucederam e por último o grande templo de Herodes. Mas é muito comum você chegar diante daquele pedaço de muro que ficou e ver como os judeus ainda adoram ao Senhor. Eles chegam diante daquele muro para fazer suas orações, suas petições ao Senhor. Você consegue ver, apesar de não entender o hebraico, mas você consegue entender que eles estão falando com Deus. Mas ao mesmo tempo que eles falam, eles meneiam a cabeça, eles movimentam o seu corpo, enquanto eles oram, enquanto eles adoram, porque eles entendem que a adoração ao Senhor não é uma adoração apenas de palavras, mas deve envolver tudo o que você tem. Você tem um corpo, então adore ao Senhor com o corpo que você tem. Você tem uma voz, então adore ao Senhor com a voz que Deus te deu. Não tem a ver se ela é bonita ou se ela é uma cigarra, né? Mas você chega na floresta, você vê a cigarra que você não gosta. Eu pelo menos não gosto do grito ou do barulho produzido pela cigarra. Mas aquele que fez a cigarra sabe por que a fez e espera que ela o adore da forma que ele a fez. E ela produz a sua adoração da forma como o Criador, né, a fez e com aquilo que Ele lhe deu. E muitas vezes nós estamos cheios de talentos, temos vozes maravilhosas, temos corpos saudáveis, e muitas vezes somos tímidos na nossa forma de adorá-lo. Somos limitados ou limitamos a nossa adoração, e muitas vezes somos até indiferentes à adoração. Mas nessa noite eu quero convidá-lo em nome de Jesus para você se soltar na presença de Deus, para você adorá-lo na beleza da sua santidade, para você aplaudi-lo como Ele merece. Vamos aplaudir o Senhor de forma... É disso que eu estou falando. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo, você pode dar-lhe glória, você pode louvá-lo com o seu corpo, com a sua voz, com as suas mãos, com tudo que você tem, com tudo que você é. Glória a Deus. Quando a gente faz isso, eu diria que toda ação envolve uma reação, isso tanto no campo físico como no espiritual. Sabe, quando a gente adora ao Senhor da forma que Ele merece, você não precisa nem convidá-lo para Ele estar aqui, porque Ele se sente atraído. Por isso a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então quando a gente louva a Deus, sabe, com o coração, com tudo que nós somos, a presença de Deus, ela se torna real. E a gente não precisa nem dizer assim: Senhor, venha, né? Vem passear, porque Deus não anda passeando, mas é a força da expressão. Tem uma música que fala assim: passeia entre nós, mas Deus não passeia, Deus habita entre nós. Então que Deus se sinta à vontade nessa noite para estar conosco.
Amém? Então nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra a você. O Senhor ministrou essa palavra que tem a ver com identidade. Já ministrei algumas vezes e a gente está numa sequência aqui durante as quartas-feiras. Tem sido ministrado sobre identidade. Tem sido muito bom, tem sido cultos tremendos onde temos sido ministrados aqui nessa sequência sobre identidade. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração antes de começar essa série de ministrações sobre identidade. E quando a Jeane e o Tiago compartilharam comigo que estariam entrando nessa série, eu compartilhei com eles que Deus já havia também ministrado ao meu coração. E hoje eu quero trazer essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém, queridos? Então, baseado neste versículo que nós lemos, nós fazemos menção exatamente, estamos num período aqui da vida do Senhor Jesus. Ele está com 30 anos de idade. E então, aos 30 anos de idade, Jesus, ele recebe o comando de Deus para descer do norte para o sul. Ele sai da Galileia e desce para a Judeia. E ele desce para ser batizado por João Batista. Todo mundo conhece bem esta palavra. É interessante que, ao descer para ser batizado por João Batista, ele entra naquele conflito com João, ou João entra em conflito com Jesus, sobre quem deve batizar quem, e eles chegam a um consenso que não importa o que João pensa acerca disso. Jesus diz: João, não tem a ver com quem é maior ou com quem é menor, tem a ver com aquilo que o meu pai já determinou que seja feito. O meu pai determinou que você, apesar de ser menor do que eu, você vai me batizar. E João entende, recebe esta palavra e então ele diz: ok, então eu vou batizar o Senhor, mesmo que eu não seja digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dos teus pés. Apesar de eu não ser digno, porque eu sei quem o Senhor é, porque Deus, o Pai, me revelou, todavia, eu vou te batizar. E ele batiza Jesus. E depois que Jesus é batizado, logo depois, ao sair da água, todos sabem que os céus se abrem e o Espírito de Deus, ele desce em forma corpórea de uma pomba e desce sobre o Senhor Jesus. E então se ouve, como está descrito aqui, ou escrito no versículo 17, e eis que uma voz dos céus se fez ouvir, e essa voz dizia assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que logo a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então deixe-me falar uma coisa para vocês, começando esta palavra. Aqui nós vamos começar exatamente, é o princípio, é o início do ministério de Jesus. E nesse momento tão especial em que Jesus vai iniciar o seu ministério, o Pai, ele poderia ter liberado qualquer palavra sobre o seu filho. Ele sabia que o seu filho teria 3 anos de ministério sobre a terra. Ele sabia que o seu filho, Jesus, ele enfrentaria muitas adversidades. Ele sabia que no 3º ano Jesus haveria de ser levado à cruz e haveria de ser morto de uma maneira extremamente cruel
e desumana. O seu filho, um presente dos céus, adorado nos céus. É importante a gente ter a dimensão disso. Que Jesus tinha aos seus pés, adorando e clamando, santo, santo, santo. Ele tinha uma quantidade de serafins, de querubins, de arcanjos, de anjos, ou seja, toda uma classe angelical estava ali a serviço dele, adorando, porque ele os tinha criado. A gente vai entender isso de uma forma mais completa no Evangelho de João, quando ele diz, falando acerca desse Jesus, o Filho de Deus, ele diz que antes de todas as coisas, ele era o Verbo de Deus, e não somente o Verbo, ele também era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, João apresenta Jesus enquanto o Verbo de Deus como aquele que existe antes de todas as coisas, mas que se materializa, segundo os evangelhos, é aquele que se humaniza, aquele que encarna e toma essa estrutura humana com um propósito de morrer, derramar o seu sangue por nós, comprar ou pagar a nossa dívida diante de Deus e nos comprar para Deus. Então Jesus, ele está exatamente dando um início a esse período, que será um período de 3 anos, e ele vai cumprir todo o propósito de Deus nesses 3 anos. Ele vai ser humilhado, ele vai ser castigado, ele vai ser rejeitado, ele vai ser morto de uma maneira extremamente covarde, injusta e cruel. Então o pai poderia, neste momento em que ele está iniciando o seu ministério, trazer algumas palavras de conforto para o seu filho, tipo, olha, seja forte porque eu estou com você. Olha, não tenha medo, você vai sofrer, você vai morrer, mas eu vou ressuscitar você. Não fique apavorado. Você imagine que você, a semelhança humana de Jesus, se alguém mostrasse um cravo para você, não é esse cravo que a gente às vezes nasce, né? Aquele cravo que incomoda, e que tem gente que mesmo com anestesia não tem coragem de ir num cirurgião para tirar, porque tem medo da dor. Eu lembro de um fato onde um dos meus filhos estava com um cravo no pé. Eu levei realmente para um médico, um cravo meio grande. O médico olhou assim, deu umas injeções e a anestesia não pegava, e ele ficou em dúvida. O médico ficou em dúvida: e aí, eu tiro ou não tiro? Porque ele estava sentindo ainda normalmente. Mas como ele era meu filho, ele era um cabra forte, um cabra macho, e ele falou para o médico assim: pode tirar. E eu lembro daquela cena, porque ele tinha acho que uns 12 ou 13 anos de idade, não sei bem. Quantos anos você tinha, Pedro? Uns 12 anos. Mas o médico falou: mas não tem anestesia. Ele falou: pode tirar assim mesmo. O médico, eu lembro que eu fui para perto do pé dele, segurei o pé dele, e o médico foi lá com um bisturi e fez aquele corte de um lado e de outro, e tirou aquela massa. E não é que o bichinho aguentou mesmo o trampo, gente? 12 anos, valente. Mas não sei se todos aqui teriam a mesma coragem. Às vezes a gente está com uma infecçãozinha na garganta e chega lá diante do médico, ele diz: você tem a escolha, você tem 14 dias de antibióticos, ou você pode tomar uma bezetacil. O que você escolhe? Uma bezetacil? Ou 14 dias de antibiótico? 14 dias de antibiótico. Eu tenho um outro filho que está ali, valente,
o médico fez essa pergunta para ele. Ele falou: manda uma bezetacil. E o pessoal falou: uai, sério mesmo? Sério, deita lá então. Deitou, tomou-lhe uma bezetacil e sarou. Eu acho que é de família esse negócio. Se bem que eu fui numa dessas, e eu lembro que o médico fez a mesma pergunta, e eu falei: manda a bezetacil. Eu nunca tinha tomado uma. Falou: você vai ter que tomar 3. Aí eu tomei a primeira. Eu saí arrastando a perna assim, ó, lá na Santa Casa de Misericórdia. E eu falei: quantos comprimidos agora eu tenho que tomar? Porque não dá para tomar mais 2 dessas não. São coisas simples. Mas Jesus, ele já sabia que um cravo, literalmente, aproximadamente de 20 centímetros, um pouco mais ou um pouco menos, aquela coisa bruta haveria de transfixar as suas mãos e os seus pés, iria cravá-lo naquela cruz. Uma coroa de espinhos seria enterrada em sua cabeça. Chicotes haveriam de ser usados para arrancar lascas da sua própria carne. Mas em nenhum momento, queridos, o Pai, neste início de ministério, falou assim: eu vou estar com você, não tenha medo. Os homens farão você sofrer tremendamente, mas não se apavore, eu estou com você. Não desista da sua missão, eu estou com você. A palavra mais incrível que sai da boca do Pai para o seu filho no início do seu ministério de 3 anos, a Bíblia diz que se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que o pai estava cravando ali na alma do seu filho, e que haveria de definir o seu ministério, a sua vida, Deus estava cravando uma palavra-chave, Tiago, chamada identidade. Cravando no peito de Jesus: você é o meu filho amado. Deus poderia ter liberado qualquer outra palavra, mas Ele declara uma palavra de identidade: você é. Deixe-me falar uma coisa para vocês, que se a gente não entender o conceito da nossa identidade, a gente pode inverter, e isso acontece com muita frequência. Nós invertemos a nossa identidade e priorizamos a nossa missão. Como assim, pastor? Jesus tinha uma missão, sim ou não? Sim. Mas quando o pai vai tratar com ele, o pai trata da missão. Digamos, se ouvir uma voz do céu: vá evangelizar o mundo. É isso que está escrito? Sim ou não? Não. O pai não prioriza a missão, ele prioriza a identidade. Muitos de nós, trazendo para nosso contexto aqui, nós muitas vezes priorizamos a nossa missão, o nosso chamado. Quantos aqui sabem ou sentem que tem um chamado de Deus? Levante sua mão. Você sente, talvez ainda não tenha muito bem configurado, muito claro no seu coração ainda, mas queima. O seu coração queima por algo. Você mesmo sem ainda entender, mas o seu coração queima por algo.
É como se fosse uma bússola que te direciona, que indica a sua missão. Então muitas vezes nós entendemos, nos apaixonamos pela nossa missão, nós focamos na nossa missão. Tem gente que foi chamado aqui, vou dar um exemplo, para ser alguém usado nas mãos de Deus na área da música. Então tem uma bela voz, seu coração queima quando ouve um louvor, se apaixona, sonha um dia estar aqui em cima e ser um ministro de louvor na casa de Deus. Outros já queimam em ser evangelistas das ruas, na nossa comunidade. Outros queimam por uma missão transcultural, levar a palavra do Senhor em outros campos, em outros lugares, em outras nações. Cada um de nós temos um chamado que queima dentro de nós. E não é a gente que coloca dentro da gente. Isso é colocado pelo próprio Espírito de Deus. Então a multiforme graça de Deus, ela vai distribuindo no meio do corpo a nossa missão, o nosso chamado, e a gente começa a queimar por aquilo que Deus está nos direcionando. Jesus, ele tinha no seu coração a chama da missão. Por isso ele vai até o Rio Jordão para começar, primeiramente sendo batizado, e ele é batizado, mas quando ele sai das águas, ele não ouve nada acerca da sua missão. Ele ouve algo acerca da sua identidade. Você é diferente de você faz. Quando nós invertemos estas prioridades, a gente começa a valorizar muito o que nós fazemos, ou o que nós temos desejo de fazer. E quando nos esquecemos da nossa identidade, de quem somos, nós começamos a atropelar e tropeçar nas nossas próprias pernas. Comprometemos muitas vezes a missão, porque colocamos a missão no lugar da identidade. A coisa mais importante, grave isso. Qual é a coisa mais importante que você carrega? A coisa mais importante que você carrega hoje chama-se a sua identidade. Quem você é? Você é filho de Deus. Isso é o que existe de mais importante. Não importa se você sabe cantar, se você sabe pregar, se você sabe tocar, se você sabe falar, né, de Jesus em outros idiomas, não importa. Se você não tiver essa consciência, você é atropelado ou se atropela por não entender que a sua identidade, ela é a coisa mais importante que você carrega. Deixa-me te falar uma coisa. Quando você não tem, ou eu não tenho clareza acerca da minha identidade, eu me torno uma presa fácil no meio ou no processo da missão. Preste atenção numa coisa. Logo após Jesus ouvir essa afirmação de quem ele era
que ele era filho de Deus. Logo em seguida, a Bíblia diz que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Você já observou que muitas vezes, quando nós somos ou estamos no deserto, na maioria das vezes, quando nós estamos no deserto, nós temos a impressão de quem nos levou para aquele deserto foi o diabo. Todas as vezes que a gente está enfrentando um momento de dificuldade, de tribulação, a nossa mente, ela diz, foi o diabo. Irmãos, quantos nos procuram nos momentos de dificuldade para dizer, pastor, ore por mim porque o diabo está me perseguindo. Quando os discípulos, eles estavam no meio da noite, de uma noite escura, e no meio de uma noite escura, no meio de uma tempestade, eles viram um fantasma, e quando eles viram um fantasma, eles gritaram atemorizados, achando que era um espectro, achando que era um espírito maligno, um demônio que estava se apresentando a eles em uma forma de fantasma. E eles gritam apavorados, e Jesus fala assim, não é um fantasma, não é um demônio, em outras palavras, sou eu. Jesus permite tempestades, Jesus permite desertos, aliás, Ele nos leva para os desertos. Nós temos uma impressão muitas vezes errada acerca de Deus. Geralmente nós nos equivocamos muito. Porque temos uma mentalidade muito errada acerca de como Deus trata os seus filhos. Observe que logo depois do pai falar, você é meu filho, o Espírito Santo leva o Filho de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Preste atenção numa coisa. Geralmente quando a gente decide por servir a Deus, às vezes a gente cria uma mentalidade totalmente distorcida daquilo que realmente Deus é e da forma como Deus trata os seus filhos. Criamos uma mentalidade em relação ao nosso Deus, que eu poderia dar alguns nomes aqui. A gente começa a criar uma mentalidade de deserto. E começamos a entender que Deus vai facilitar a nossa vida. Quando os filhos de Israel, eles saem lá do Egito, da casa da servidão, eles tinham visto maravilhas, eles tinham visto o Mar Vermelho se abrir, eles viram o Egito ser colapsado através das pragas, eles viram a mão poderosa de Deus. Mas quando eles entram no deserto, eles começam a questionar o seu líder Moisés e começam a criticar o seu líder, não entendendo muito bem o que está acontecendo com eles, porque eles vão experimentar fome, eles experimentam a sede, eles experimentam situações muito difíceis, e eles chegam para o seu líder Moisés e falam assim: porventura não haviam sepulturas no Egito, para que você nos tirasse de lá para fazer a gente perecer nesse deserto? Ou seja, eles estavam prontos para receber as bênçãos de Deus,
o manar do céu, as codornizes do céu, a água que brotava da rocha. Eles estavam prontos para receber tudo que Deus tinha para dar para eles. Mas quando Deus leva essa turma para tratar com eles, para trabalhar o caráter deles, eles pulam fora. Porque eles não conseguem conceber a ideia de um Deus que vai dificultar a vida deles. Eles só creem em um Deus de facilidades. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quem você escuta, o que você está ouvindo através da internet, quem são os seus pregadores prediletos, qual é o tipo de teologia que você costuma ouvir. Mas existe uma que é extremamente nociva, chamada teologia da prosperidade, onde se apresenta um Deus que é mais parecido com Papai Noel, onde você pede e Ele te dá, onde você não enfrenta dificuldades e onde parece que o projeto de Deus é com a sua vida terrena, é facilitar a sua vida aqui. É te dar o melhor carro, é te dar a melhor casa, é te dar as melhores as coisas maravilhosas que você pode conquistar com a sua força, com o seu trabalho, com a sua inteligência. E quando começa a apertar para o seu lado, quando começa a ter muitas vezes as dificuldades, quando elas se apresentam, você acha que é o diabo que está entrando na sua vida, no seu casamento, na sua família. E você perde a visão, porque a sua visão está, literalmente, você criou na sua mente um tipo de Deus que não é o Deus das Escrituras. Deus não vai criar facilidades para os seus filhos. A primeira coisa que Deus faz, que o Pai faz com Jesus, após o batismo, Ele mesmo leva Jesus para o deserto. Para onde Deus vai levar você? Para onde Deus vai me levar? Para onde? Quem gosta de deserto? Ninguém gosta. Nós queremos um Deus que crie facilidades. Uma outra coisa que nós queremos receber de Deus, nós queremos receber as coisas e as bênçãos de Deus imediatamente. Nós somos imediatistas. A gente não tem paciência. E quando Deus demora a nos dar aquilo que queremos, a gente procura dar o nosso jeito. A gente procura criar as nossas próprias soluções. Jesus, ele vai ser levado ao deserto e ele passa quantos dias no deserto? Quantos dias? 40 dias. Sem comer e sem beber. Você pensa assim: como que um pai vai deixar um filho passar por uma situação como essa? Deus não é imediatista, mas Satanás, ele é. Porque quando Jesus, a Bíblia diz que tem fome, Satanás chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Satanás, ele é imediatista. Deus, o Pai, não. Deus vai dar aquilo que nós precisamos na hora em que Ele sabe que nós necessitamos. Não é no seu tempo. Quem carrega a promessa de Deus aqui? Levante sua mão. Você sabe que você carrega, tem uma promessa de Deus na sua vida. Tem ou não, Pedro?
Quanto tempo você está aguardando essa promessa? Quem tem mais de 1 ano que está aguardando uma promessa de Deus, levante sua mão. 2 anos, 3 anos, 10 anos. Gente, 10 anos, está vendo? 20 anos. Tem gente? 20 anos aguardando uma promessa. A Bíblia diz que Deus não tarda nas suas promessas. Ele chega na hora certa. Primeiro Ele prepara você, para depois te entregar a promessa que Ele tem para a sua vida. Se vai levar 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, não tem a ver com o meu tempo. Nós já falamos sobre o tempo Cronos e o Kairos. O tempo Cronos é o nosso tempo. E às vezes no nosso tempo, como nós somos imediatistas, nós achamos sempre que Deus está tardando, que Deus está demorando demais. Quem já sentiu isso, que Deus está demorando demais a cumprir uma promessa? Levante sua mão. Eu também. Deus fez uma promessa a Abraão, só para ilustrar. Abraão, ele tinha 75 anos, ele já era um velho de 75 anos. E Deus faz uma promessa para ele, diz para ele assim, ó: você será um homem que a sua descendência será abençoadora de todas as nações da terra. Com 75 anos de idade. Sua mulher tinha 65 anos de idade. Da 75, ele chega a 80, ele chega a 90 anos, ele chega a 95, a 99 anos, e chega um anjo lá na porta dele, lá na tenda dele, e fala assim: Abraão, a promessa está de pé. Aí você literalmente faz como o Ricardo fez aqui. Riu. Enquanto ele está falando com Abraão, dizendo: Abraão, olha, marca essa data, porque daqui a 1 ano você será pai. A promessa vai se cumprir. Ele vai fazer 100 anos, Tiago. E Sara está ouvindo. Ela não está vendo, ela está ouvindo aquela conversa. E ela dispara a rir. Porque Deus, muitas vezes, parece engraçado. Deus parece engraçado com a gente. Tanto tempo para Deus cumprir uma promessa. Sara já estava com 99, ela estava com 89 anos de idade, Abraão com 99 anos. E eles haveriam de ter um filho daqui a 1 ano. Mas Abraão creu. E Sara riu. E Deus entendeu. E disse: por que você riu, Sara? Eu não ri, meu senhor. Ele falou: você riu? Porque eu vi quando você riu, enquanto eu estava liberando a palavra para Abraão, seu marido. Porque você riu, o nome do seu filho será riso. A promessa vai se cumprir no meu tempo. Daqui a 1 ano você será mãe. Com 90 anos de idade. Ela gera o seu filho, o filho da promessa, chamado Isaque. O tempo de Abraão e de Sara não tinha nada a ver com o tempo de Deus. Porque nós trabalhamos no nosso tempo, sabe por quê? Porque nós trabalhamos com as nossas possibilidades. Só que o Deus, quando Ele vê que nós dependemos de nós mesmos, Ele quebra as nossas pernas.
Vou dar só um exemplo para vocês acerca disso. É uma força de expressão quebrar as nossas pernas, porque a geração do mimimi transforma tudo que você fala. Meu Deus, o pastor falou que Deus está quebrando as pernas. É uma força de expressão. Tá bom? Politicamente correto, força de expressão. Quando Gideão ele estava para guerrear contra os midianitas, quantos homens tinham no exército dele? Alguém lembra? 32 mil. Para lutar contra um exército de quantos? 185 mil homens. E ele só tinha 32 mil. Deus falou assim: Gideão, tem gente demais aí. 32 mil contra 185 mil. Mesmo assim, olha só, Deus que sonda o coração diz: se essa batalha for vencida pelo povo de Israel, eles vão dizer: foi pelo nosso próprio braço. Faz o teste lá, leva para o ribeiro lá, e começa um processo de testes, e numa pancada só começam os milhares a ir embora. Sobra no final das contas, encurtando, 300 homens. Deus fala assim: agora vai lutar contra 185 mil homens, apenas com 300 homens. Isso seria possível ou impossível? Quando se trata de Deus, Deus trabalha na esfera das impossibilidades. Porque na esfera das impossibilidades, Ele trabalha o sobrenatural. O sobrenatural transcende o natural. O natural eu faço, o natural você faz. Mas aquilo que não faz, ou que nós não fazemos, somente Ele faz. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele é glorificado nas minhas e nas suas fraquezas. Então, quando Deus nos leva para estes campos aqui, não para o campo das facilidades, do imediatismo, Deus está nos levando para o seu próprio território. Existe uma coisa que nos acompanha, basicamente a todos nós. Queremos facilidades, queremos as coisas no nosso tempo. Uma terceira coisinha que nos ajuda, entre aspas, é que nós temos muita dó de nós mesmos. Sabe aquele sentimento de que eu não deveria estar passando por isso? Você já falou alguma vez isso? Meu Deus, o que eu fiz para estar passando por isso? Meu Deus, o que eu fiz para o Senhor ter me dado essa mulher como esposa? Que castigo foi esse? Meu Deus, como é que o Senhor me dá esse marido que eu tenho? Meu Deus, a gente tem dó, a gente tem tanta dó da gente, é uma autocomiseração, é como se nós fôssemos eternos bebês, e nós aprendemos que a primeira coisa que Deus faz com o seu filho amado é levá-lo para o deserto, expressão do seu amor. Deus não tem dó de você, Ricardo. Nunca terá. Sabe por quê? Nós que somos pais, e quem não for pai, já aprende quando você for. Se você tiver dó do seu filho, o mundo não terá. Ensine o seu filho, para que ele não tenha que aprender lá fora.
Ensine com amor, porque o mundo não terá amor para dar para o seu filho. Por isso a Bíblia diz: Deus corrige a todo aquele filho que Ele ama. E se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Porque bastardo não tem correção, mas os filhos, a Bíblia diz, Deus corrige os seus filhos. Se você é filho, você será corrigido com amor, mas vai doer. Salomão, o homem mais sábio que já pisou aqui depois de Jesus, ele diz o seguinte: não aparte do teu filho a vara de correção. Não é por você meter o cabo de vassoura no seu filho não, tá? Você que está me ouvindo ali, me vendo, é uma força de expressão. Sem mimimi. Você não pode aproveitar também na hora que você está irado e descer o cacete no seu filho. Porque tem gente descontrolada emocionalmente, que quando o filho está pequenininho, vai lá e espanca como se fosse um criminoso. Não é isso corrigir. Vem cá, senta aqui no colinho de papai, da mamãe. Você não poderia ter feito isso, por isso eu vou te corrigir. Depois você corrige com amor. E seu filho ainda vai fazer algumas artimanhas para sentir menos dor. Eu tenho um filho que quando ia corrigi-lo, ele era o último da fila. Muitas vezes dava tempo dele colocar pelo menos umas 5, 6 cuequinhas, calção, que você via um menino magrelo, um bumbum desse tamanho. Meu Deus, o que é isso? Eu não sabia se eu corrigia ou se eu ria, porque é engraçado demais, gente. Menino é bicho esperto. Mas correção não mata, correção forja os nossos filhos para que sejam homens, e as nossas filhas para que sejam mulheres de verdade, para que não sejam autocomplacentes, cheios de autocomiseração. E uma última coisa, às vezes nós criamos um tipo de mentalidade que se expressa nesta palavra: tem que ser do meu jeito. Você já ouviu alguém falar isso? Ou você já falou isso? Às vezes na esfera do relacionamento acontece muito isso. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Você é menino pirracento, às vezes, ou meninas pirracentas, imaturos, porque não aprenderam na infância a ouvir o sim e o não, entendendo que tanto sim quanto não é expressão de amor de um pai ou de uma mãe para com o filho. Um pai que só diz sim, ele está levando o seu filho a um caminho de destruição. Um pai que só diz não, está levando um filho em um caminho de rejeição e abrindo outros tipos de portas para destruir uma identidade que deveria ter sido forjada desde a infância. Deixe-me falar uma coisa muito importante, voltando à questão de que a nossa identidade, quando sabemos que nós somos, a identidade ela precede a missão. Quando Jesus ele vai para a tentação, o momento de tentação que ele vai enfrentar, ele recebe propostas incríveis. Ele recebe a proposta de ter o mundo inteiro aos seus pés. Existem pessoas que estão cedendo à tentação por coisas muito pequenas.
Jesus recebeu a proposta, Satanás disse para ele assim: eu te darei tudo, porque a mim me foi entregue. O mundo foi entregue a Satanás, o mundo inteiro. Porque o mordomo do mundo inteiro chamava-se Adão. E quando Adão ele quebra a sua aliança com Deus, o que estava debaixo da cobertura de Adão, Adão era o mordomo da terra. Adão transfere, a Bíblia diz que o pecado, ele se torna senhor da vida de Adão, logo Satanás se torna o dono do mundo. E Jesus, quando recebe a proposta, Satanás diz assim: olha, eu te darei o mundo inteiro, o mundo e os seus reinos, porque a mim me foram entregues. Mas Jesus, sabe por que Jesus, ele vence as suas maiores tentações? Porque ele tinha convicção da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Então, de um lado estava o mundo inteiro, do outro lado estava a eternidade. E Jesus, na sua escolha, ele preferiu a eternidade do que a transitoriedade de um mundo que ele poderia desfrutar aqui na terra. Satanás faz uma proposta, mas a proposta esbarra na identidade. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que como homem cheio do Espírito Santo, filho de Deus, vencendo Satanás, ele seria não somente Senhor nos céus, ele seria Senhor na terra, ele seria Senhor debaixo da terra. Por isso que quando ele morre, ele vence Satanás, a Bíblia diz que ele expõe os principados e potestades, expõe essas entidades espirituais à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. A vitória de Jesus não é uma vitória parcial, é uma vitória completa, total e cabal. Ele vence e se torna legalmente Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Tanto é que depois da sua morte, ele já vai e desce e prega aos espíritos em prisão. E a Bíblia diz que subindo ao alto, leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. E dá autoridade aos seus discípulos e diz: eu dou a vocês poder e autoridade, dunamis, exousia, para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada poderá vos fazer dano algum. Agora essa autoridade foi me dada pelo meu Pai e eu dou a vocês. Ele preferiu a eternidade do que a proposta, porque ele sabia quem ele era. O Pai enxertou no coração dele quem ele era: você é o meu filho amado. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei quem você acha que você é, mas geralmente você não é aquilo que você imagina ser. Às vezes a gente se julga pelas nossas dificuldades, pelos rótulos, que colocam na gente, pela nossa aparência física, se a gente é magrinho ou gordinho. A gente começa a ser bulinado desde pequeno, desde novinho, na escola, entre os amigos. Somos muitas vezes destruídos, roubados, sequestrados na nossa identidade. Mas não importa o que você ouviu até hoje,
Abra o seu coração, feche os seus olhos, abra o seu coração. Nessa noite, escute a voz do Pai, a voz de Deus que vai entrar na sua alma e vai projetar na sua alma a sua verdadeira identidade. E o Pai diz para você: independente do que já te falaram, o mundo mente quando fala sobre você, o diabo mente quando fala sobre você. Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, você é a menina dos meus olhos. Você vale mais do que o mundo inteiro em prata e ouro, como disse o apóstolo Pedro. Você vale o sangue do precioso Filho de Deus. Você foi comprado para Deus. Você foi selado como propriedade exclusiva de Deus. E Deus, pois, Ele colocou sobre você um selo de propriedade. Esse selo chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo em nós quer dizer: nós somos propriedades dele, nós somos filhos dele, nós somos herdeiros dele. Tome posse da sua identidade em nome de Jesus. Continue com os seus olhos fechados enquanto o ministério ele vai adorar com uma música, e depois a gente vai orar juntos em nome de Jesus. Como uma canção, desvendastes-me por teu nome, chamou. Diga isso. Dos meus inimigos, libertastes-me por teu nome, chamou. Eu não tenho que temer, eu
enquanto você está nesse mesmo sentimento de que você é filho de Deus, você pode adorá-lo por aquilo que Ele te fez. A Bíblia diz que nós fomos comprados para Ele. Nós fomos feitos filhos de Deus. Mas de repente você chegou aqui nessa noite e não tem certeza da sua filiação, porque você ainda não fez a sua decisão por Cristo. Mas você sente no seu coração que chegou a hora